Fala pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é o Alisson, sou acadêmico do 8º semestre de administração aqui do Univá. E hoje, para dar início a esse bate-papo, vai ser algo voltado à temática do marketing, sobre o papel do marketing para a construção da competitividade organizacional das empresas. E para esse bate-papo, eu recebo hoje um convidado muito especial, que já tem experiência na área, já trabalha bastante tempo com isso, que é o William Lara. Prazer em recebê-lo aqui, William, tudo bom? Prazer, Alisson. Prazer todo meu, cara. Fico lisonjeado aí pelo convite. Geralmente eu tô aqui desse lado, né? Entrevistando pessoas aí no podcast. Hoje tá aqui, né? Sendo convidado. Tenho certeza que a galera vai gostar desse podcast aí, que vai ter bastante coisa boa. Obrigado, agradeço pela presença. Antes da gente entrar de fato na temática, eu queria que você contasse um pouco pra gente qual que é o seu cargo atual aqui, como que você trabalha, qual o papel que você desempenha atualmente. Bom, Alisson, hoje eu trabalho aqui no Univá, né, na área do marketing, trabalho especificamente como consultor de marketing. Então, quem trabalha no marketing hoje dificilmente vai exercer uma função muito específica, porque o marketing ele é muito abrangente, né? Então, você não trabalha apenas uma função. Então, eu trabalho na área publicitária, né? Eu gravo vídeos, né? Eu traço estratégias de campanhas, estratégias para a gente poder entender cada vez melhor o nosso público, né? Poder fazer levantamentos, fazer pesquisas, né? Vou nas escolas, a gente vai comunicar com os alunos, palestras, tudo que envolve a comunicação da parte da instituição, lógico, não só na minha pessoa, tem outras pessoas que também fazem a mesma coisa, mas a minha atribuição aqui dentro é isso. Eu acredito que o meu ponto forte é a parte de comunicação e acredito que a comunicação, ela quando você consegue transmitir de uma forma clara aquilo que você pretende, com certeza o cliente, né, o aluno, as pessoas têm muito mais interesse de buscar sobre você e o que você está vendendo. Certo. E há quanto tempo que você está trabalhando nessa área de marketing? Cara, o marketing na minha vida começou com 18 anos e hoje eu tenho 35, cara. Tenho 35 anos. Eu larguei do futebol, né? Um parênteses aqui na minha vida, aqui um pouco para o pessoal conhecer um pouco. Eu saí de casa com 13 anos para jogar futebol e próximo dos 18 ali eu abandonei o futebol e eu não via perspectiva de outra coisa. Até que eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa onde eu viajava o Brasil inteiro fazendo divulgação de cursos profissionalizantes. E foi ali que o marketing nasceu na minha vida, né? Então, depois disso, eu atuei 4 anos por essa empresa. E depois que eu vim aqui para Barra do Garças, trabalhei em operadoras de telefonia, trabalhei em siderúrgica, transportadora, né, e tudo exercendo um pouquinho da comunicação, até que eu me encontrei na parte educacional, trabalhando em centro universitário, trabalhando aqui no Univá, e estou até hoje aí, graças a Deus, e estou muito feliz com essa carreira. Certo, entrando já um pouco no nosso tema central, só antes de começar aqui, acho que muitas pessoas, quando se fala em marketing, acham que é somente relacionado a vídeo, né? Mais essa parte de divulgação, mas tem toda uma parte por trás, né? A comunicação, a praça, produto, todo englomerado, né? Eu queria saber de você quais são as estratégias de marketing mais usadas por você ou pelos seus clientes para ganhar espaço no mercado. Perfeito. Aqui no Univá a gente tem várias estratégias, mas eu também sou consultor de marketing, né? Então eu faço consultoria para as empresas, né? Então, trazendo por esse cenário, a gente pode pegar a questão do Univá e pode também pegar o ambiente externo, né? Com os clientes que eu atendo. São várias as estratégias, depende do posicionamento dessa empresa, né? Então, tem empresa que foca mais no tráfego pago, né? Que é aqueles anúncios patrocinados, né? Hoje em dia está em alta, né? E o tráfego pago hoje é uma forma de você ter uma comunicação mais assertiva com os seus clientes, né? Porque você consegue segmentar, você consegue dizer para uma ferramenta para quem que você quer entregar aquele conteúdo, né? Então, a gente tem essa parte do tráfego pago muito forte, né? Tanto na Meta, quanto também no Google, né? Então, isso é muito forte. A gente tem também a vertente da criação orgânica de conteúdos, né? Que seria conteúdos para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube, como a gente está fazendo aqui nesse podcast. Então, a gente tem também essa criação de conteúdo, que eu acredito que são duas vertentes mais fortes hoje no marketing, lógico, tirando o marketing tradicional, que é a publicidade, que você faz em propaganda de TV e rádio, né, que é a tradicional, que sempre teve, nunca, acredito que não vai deixar de existir,
Mas a mais efetiva hoje para as empresas, acredito que seja essas duas. Criação de conteúdo, que você consegue posicionar a sua marca, né, a sua identidade, e também o tráfego pago, onde você consegue transmitir de uma forma mais eficaz ali o que você tem para dizer ou posicionar a sua empresa. Certo. Mas, na sua opinião, essas estratégias realmente contribuem para tornar a empresa mais competitiva? Com certeza. Com certeza. De que forma? Você pode citar um exemplo? Cara, vamos dar um exemplo. Ela fica mais competitiva porque quando eu entendo que eu estou comunicando com um perfil de público específico, eu estou comunicando também de uma forma específica. Então, por exemplo, eu vou colocar um criativo para rodar aqui no Meta, né, lá na Meta. Então, em vez de eu rodar um criativo genérico, eu vou rodar um criativo para uma pessoa de 18 a 25 anos, do sexo masculino ou feminino, ou dos dois. Uma pessoa que está numa localização X ou Y. Então, isso você trabalha uma competitividade. Porque o outro lado também está buscando fazer de uma forma mais assertiva. Então, antes você tinha uma panfletagem, que ainda existe. O que é a panfletagem? Entrega panfleto na cidade toda, todos os bairros, e vamos ver quem compra. Hoje não, embora ainda a panfletagem exista e ainda funcione, as empresas estão buscando ser mais estratégico, atingir o cliente específico de uma forma mais direta. Então, por isso que ataca essa frente. Por isso que eu acho importante esse tipo de marketing sendo feito nas empresas. Esses anúncios que você citou, você consegue segmentar eles por idade, por gênero, qualquer vertente que você quiser. Exatamente. Hoje eu consigo criar um anúncio. Vamos dar um exemplo. Eu estou vendendo um produto. Não estou falando aqui do Univar, né? Estou falando como um todo. Estou vendendo um produto da estética. Beleza estética que é voltado para o público feminino. Eu consigo vender esse produto, fazer com que o meu anúncio chegue somente para mulheres. Somente para mulheres de 18 a 26 anos, um exemplo. Ou de 30 a 40. Eu consigo fazer com que o meu anúncio chegue somente para o bairro X ou Y. Porque eu entendo. Eu moro numa cidade onde a gente tem uma divisão de classe bem definida. Então, dependendo do bairro que você mora, é um bairro de classe média baixa. Dependendo do lugar, é um bairro mais de classe alta. Então, o produto, às vezes, não bate com aquele nível social, econômico que aquele local tem. Então, por que eu vou fazer um anúncio para toda a cidade? Eu vou investir um dinheiro para fazer para todos, sendo que o meu produto não é para todos. Então, é uma forma assertiva de você trabalhar. Existe alguma ação que você considera o pulo do gato na hora de gerar vantagem competitiva? Sim. A ação de você criar conteúdo e culturalmente você condicionar a sua marca de acordo com o que você tem de propósito. Para mim, a forma que você consegue se diferenciar no mercado é culturalmente. Você ser uma empresa culturalmente com propósito. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos pegar uma empresa aí, vamos pegar a Chili Beans, né, a marca Chili Beans. Ela é uma marca que ela tem um propósito, né, no mercado. É uma marca consolidada. Então, por exemplo, ela tem o propósito da diversidade, ela tem o propósito da aceitação, ela tem um propósito de novos estilos diferentes. Então, por exemplo, aquele público vai buscar a Chili Beans por conta disso. E pessoas também que fazem parte desse modelo também vai buscar a Chili Beans como um modelo para trabalhar. É essa empresa que eu quero trabalhar. Culturalmente aqui no Univar, né, as pessoas, o público universitário da nossa região toda vem aqui para o Univar. Porque culturalmente e estruturalmente nós estamos preparados para receber esse tipo de cliente, esse tipo de aluno, de pessoas. Né? Mas é lógico que isso não se constrói da noite por dia. Né? Existe um processo, existe um investimento, existe ideias que são trocadas todos os dias de como a gente vai se posicionar no mercado. Então, acho que a forma para você ter um diferencial competitivo é a forma com que você se posiciona no mercado, quanto empresa, quanto marca. Né? A estrutura da sua empresa, a sua marca, ela tem que bater com o seu perfil de pessoa, com o seu perfil de colaborador ou de pessoa que está comunicando. Falando em posicionamento de mercado, que é uma parte essencial da estratégia... que eu falo demais, agora você arrumou para a cabeça. Como você vê o papel do marketing nas decisões sobre o posicionamento de marca ou do próprio produto? Cara, o marketing ele é essencial no posicionamento de marca. Porque, assim, existe uma questão que as pessoas confundem muito. Marketing, publicidade e propaganda. Né? Isso é uma questão que as pessoas confundem muito. O marketing ela é a essência de tudo isso. Porque o marketing ela é o antes. O marketing é o quê?
antes de eu criar um produto, eu tenho que ter uma demanda para esse produto, não tem? Porque não adianta eu criar esse copo sem saber... a necessidade. Exato. Né? Sem eu saber se esse copo vai ser utilizado por alguém, se faz sentido para alguém. Então, o marketing ele vem para isso também. Então, eu faço a pesquisa de demanda. O que esse público está precisando? Né? Quantos tipos de copo desse aqui existe no mercado? É pequeno, grande? O que esse pessoal está esperando? Então, eu vou fazer uma pesquisa. Então, antes de um produto existir, o marketing já veio fazendo uma pesquisa, ele já vem entendendo o perfil, o comportamental de cada cliente, porque muda, esse processo ele muda. Hoje o público ele tem uma mentalidade, amanhã ele tem outra. Então, se a gente não pensar antes do produto, tudo fica para trás. E dependendo do produto também, certa idade consome, certa idade não, certa região, né? Exatamente, então, aí você vai comunicar. São feitas antes para pensar justamente em qual produto vai desenvolver, né, e qual estratégia que vai ser implementada. Cara. O marketing ele antecipa as coisas. Por que a gente tem que trabalhar? A gente tem a questão da tendência. Mas o marketing também cria tendências. Porque quando você está num mercado que às vezes ele deu uma saturada, né? Não estou falando no mercado educacional, porque curso para faculdade sempre as pessoas vão querer fazer, mas às vezes tem mercado que satura. Então o que eu vou fazer? Eu crio tendências. Né? Eu crio tendência de copo, eu crio tendência de novos celulares, né? Então eu crio e eu aqueço de novo aquele mercado por meio dessa tendência que o marketing cria. Então às vezes nas minhas pesquisas está tudo igual ainda, mas aí eu venho com outra vertente, fala, cara, vamos botar fogo nesse negócio, cara. Vamos fazer uma campanha aqui para as pessoas mudarem um pouco também a forma de pensar sobre um determinado produto. Você acredita que as empresas têm atuado de forma mais reativa, respondendo à concorrência ou de maneira proativa, antecipando essas tendências? 99, estou falando 99 de uma forma assim, num sentido figurado, né? Grande parte das empresas não trabalham com antecipação. Né? Na verdade, assim, grande parte das empresas, elas remediam, né? Elas não previnem. Não existe esse tipo de coisa. Não estão preparadas para esse tipo de Não estão preparadas. Né? E quando a gente fala em posicionamento, o que pesa mais, na sua opinião? O comportamento do consumidor ou os diferenciais que a empresa já possui, que ela já tem? Comportamento do consumidor. Porque o comportamento do consumidor, ele molda como a sua empresa vai atuar. Quem que domina o jogo? É o consumidor. Afinal de contas, é o interesse dele ali que está em jogo. Sem consumidor. Então, por exemplo, de acordo com o perfil dele, com a mudança de comportamento dele, eu tenho que moldar tudo aqui para trás, cara. Então, por exemplo, mudou o perfil. Então, por exemplo, vamos trazer para a própria educação. A inteligência artificial, né, não veio o ChatGPT, as empresas educacionais elas têm que procurar se adaptar a esse modelo. É impossível, o aluno vai chegar em casa, ele vai usar o ChatGPT. Só que eu tenho que usar mecanismos para quê? Para que ele use a inteligência artificial e não deixe de aprender, de fato, o que ele tem que aprender. Então, hoje está difícil, mas é uma questão. A pessoa molda, o cliente ele muda o comportamento e por meio desse comportamento que eu vou mudar a minha forma de agir dentro do ambiente corporativo. Às vezes eu vou mudar tudo na minha empresa, às vezes eu vou mudar o marketing todo para poder atender aquela demanda. O foco é no cliente, não é no produto. O produto é um meio. O produto é um meio que eu tenho para satisfazer um desejo, uma vontade, um interesse de um cliente. Mas o meu foco ele tem que ser no cliente. Porque se eu não focar no meu cliente, eu vou começar a fazer produtos e criar situações e serviços que não atendem uma necessidade real. Aí eu só vou querer vender. Eu não vou querer trazer uma experiência, levar uma experiência para o meu cliente. E também não vai ter as vendas efetivas, de fato. Também, com certeza, as vendas, obviamente, que elas vão cair. Né? Em relação aos desafios na implementação dessas estratégias, como que você avalia os principais desafios ao implementar essas estratégias de marketing com foco na competitividade? Cara, os desafios são primeiramente de você conseguir consolidar equipes para falar a mesma língua. Graças a Deus aqui no Univar a gente não tem esse problema, tem uma equipe muito boa, né? Não é porque eu estou aqui, mas realmente a nossa equipe de marketing ela é muito boa, é bem alinhada. Só que são várias dificuldades, cara, porque assim, existe a adaptação de um sistema para isso, né? Porque você tem que trabalhar com KPIs, né? Que são as métricas. É importantíssimo. Hoje uma empresa que ela não tem os indicadores de performance bem definidos, ela não sabe para onde ela está indo.
Então, se eu não analisar dados todos os dias, eu não tenho como eu criar uma campanha efetiva. Porque às vezes eu estou fazendo uma campanha para quem? Para uma pessoa que nem tem interesse de comprar. Aí que entra a parte da pesquisa que você falou. Que entra a parte da pesquisa. Então, hoje, para você ser um diferencial competitivo, você tem que trabalhar com KPIs, que são os indicadores de performance, os indicadores de cliente, né, as taxas de churn, né, não sei se você conhece as taxas de churn. Taxa de churn é o quê? É quanto que eu tenho de saída de cliente dentro da minha base. Por exemplo, aqui Univar, são 3.000 e poucos alunos. Eu tenho que analisar essa taxa de churn. Quantos alunos vão embora daqui sem estar formado? E se eles vão, por que eles vão? Por que eu estou perdendo esse pessoal? Estou perdendo para a concorrência? Estou perdendo porque esse aluno desanimou de algum modelo de estudo que a gente tem que adaptar para melhorar? Então, tudo isso é marketing, cara. O valor. Valor financeiro. Eu tenho que entender. O marketing ele tem que entender o porquê das pessoas entrarem e sair dentro de uma empresa. Certo. Você falou que também presta consultoria privada, né? Nessas consultorias, há algum tipo de resistência por parte das empresas ou dos gestores? É algum receio ou medo de investir em marketing, algo nesse sentido? Muito. Quase todas. Quase todas. É muito difícil uma empresa que ela está com a mente aberta para investir em marketing. E não sei, até fica a dica aí para as empresas, né? Geralmente, cara, 5% é o mínimo que você tem que investir em marketing. Entendeu? O João da CIMED, né? Ele falou num podcast esses dias atrás que a empresa CIMED, ela investe. Vou até corrigir, isso é investimento, não é gasto. Ela investe 10% em marketing. E aí, por quê? Está quebrada a CIMED ou ela está em alta? Então, vale a pena você pensar sobre isso. Tem empresa que vê o marketing como um gasto. Eu não vou botar tantos reais numa campanha. Não sei se vai ser interessante. Ou você está com medo de vender, ou você está com medo de ser empreendedor. O empreendedor ele não tem esse perfil de não arriscar. O fato de você criar um CNPJ para você, cara, você já está se arriscando. Então você tem que assumir o risco. E já que você está no jogo, vamos jogar, entendeu? Vamos botar o dinheiro, vamos investir. Você não sabe fazer, investe numa mentoria, investe numa consultoria. Eu estou falando como consultor, às vezes é muito fácil, né? Eu estou no lugar de fala de consultor. Mas às vezes tem mentoria, cara. Se você não quer pagar para um consultor fazer aquilo para você, paga para uma pessoa te ensinar a fazer. Mas não enxerga o marketing como uma despesa para a tua empresa. Né? Aqui, como investimento. Aqui no Univar, cara, a gente investe muito em marketing anualmente. Muito. Eu não sei nem contar quantos outdoor tem aqui na cidade. Nós temos convênio com N empresas. A gente gasta e investe N valores em questão de campanha publicitária, de rede social, de tráfego pago. E o resultado está aí, cara. O Univar está crescendo a cada dia. Então, por que as empresas ainda não entenderam isso? A maioria das empresas fecham, por quê? Porque o cliente não sabe que o cara tem o produto. Imagina você quebrar uma empresa, não porque o seu produto é ruim, porque seu cliente não sabe que você tem aquilo. É isso que é o maior absurdo de muitas empresas quebram. Acontece muito. As empresas não investem em marketing. Então você morre na praia sem o seu cliente saber que você tem a solução para um problema dele. Então, assim, é muito pior. É muito pior você quebrar. É melhor você quebrar a tua empresa e depois você começar novamente do zero, igual muitas pessoas fazem, mas você investindo, não tendo medo de investir em marketing, não tendo medo de vir cliente para você, do que você fechar uma empresa sem o cliente seu saber. Quantas pessoas não falam, cara, eu nem sabia que você tinha aberto essa empresa. Mas você tinha Instagram? Não, mas nem sabia que você mexia com isso. Né? E isso eu não estou falando só de uma empresa estruturada como Univar. Estou falando do trabalhador formal. Às vezes montou uma lojinha dentro de casa, às vezes montou um produto para vender. Tem que divulgar, tem que ter marketing. Exatamente. Em relação a essas limitações, como que você avalia as que são mais comuns? Em relação ao orçamento, a cultura organizacional, a estrutura, o porte da empresa? Quais que são os maiores receios desses empresários e dessas empresas ao investir no marketing? Primeiro receio é perder dinheiro. Financeiro, né? Primeiro receio é perder dinheiro, né? E a cabeça da pessoa. E eu até entendo. Às vezes a gente fala muito de investimento, mas às vezes muitas empresas estão com a corda no pescoço. Né? Então, às vezes é um valor que, se ela investir, ela fica pensando, será que eu invisto aqui? Só que ao mesmo tempo eu estou quase quebrando. Então tem empresa que está numa situação muito difícil para a gente falar que é muito tranquilo investir em marketing. Mas tem muitas empresas que têm uma situação financeira saudável
que pode separar uma grana legal ali para fazer um investimento bom em marca, em campanha, e não faz. Então, eu acredito que primeiro é o valor, sem dúvida. Sem dúvida. Ninguém deixa de investir numa campanha à toa. A maioria é porque não tem dinheiro. A maioria, a outra parte, né? A outra fatia desse bolo são empreendedores, que eu não considero empreendedores, são empresas abertas que não enxergam potencial numa campanha de marketing. Ou seja, a pessoa abriu uma empresa e ela não enxerga que é importante aquilo lá para ela. E ela fica com aquele marketing tradicional, que eu não tô dizendo aqui que não funciona, mas obviamente que nos dias de hoje não é tão eficaz como o marketing digital, por exemplo. Está muito em alta, inclusive. E está muito em alta. Com o digital crescendo cada vez mais, as ferramentas, né, e os consumidores estão mudando rápido. Como a evolução das ferramentas digitais tem afetado suas estratégias de marketing? Um problema muito sério é porque, assim, uma ferramenta você adquire ela hoje, talvez amanhã ela já nem sirva mais para nada. Muda muito rápido. Muda muito rápido. E quando eu falo ferramenta, eu não estou falando só de software, não. Né? Porque às vezes a gente fala de software, a gente fala de uma ferramenta mesmo em si, mas às vezes uma estratégia, que aí não deixa de ser uma ferramenta. Uma ferramenta que você usa dentro do marketing hoje, amanhã ela pode não funcionar. Porque a gente estava falando agora há pouco, porque as pessoas mudam o seu comportamento. O mercado ele muda, os clientes mudam a forma de ser. E agora com a tecnologia não preciso nem dizer. Né? Então, por exemplo, quantas pessoas estão deixando de pagar para fazer algumas coisas para fazer com que a IA faça uma inteligência artificial? Então, assim, aí você tem que se moldar, você tem que entender aonde que está o seu lugar, o que você está perdendo com isso, fazer levantamento, não ter preguiça de pesquisar e você criar planos de ações. Empresas hoje ela tem que trabalhar com planejamento. Empresa, principalmente no sentido do marketing, não tem como você falar em marketing se você não falar em planejamento, em antecipação de situações. Eu estou percebendo que uma tendência aqui que o público X e Y eles estão numa vertente um pouco diferente. Então vamos trabalhar dessa forma. Então é moldar. É o tempo inteiro você se adaptando e você mudando a sua forma de trabalhar. Por isso que eu gosto do marketing. Sou uma pessoa dinâmica e o marketing ele traz esse dinamismo aí pra gente. Certo. E quanto ao comportamento do consumidor, de que forma ele influencia as decisões estratégicas na sua atuação? De forma total. A mudança do comportamento dele é a mudança minha de comportamento. Né? A mudança dele reflete a minha mudança. E eles mudam o comportamento a todo tempo. Eles não, porque eu trabalho aqui, mas lá fora eu sou cliente. Eu compro também. E, traga o microfone. E eu mudo também. Então a gente tem que entender que se o nosso comportamento muda, é normal que dos clientes mudam. E isso afeta também produto. Isso afeta numa estratégia. Às vezes, cara, você criou um planejamento anual. Tá lá planejado, empresa bonitinha planejado, só que você não contava com uma mudança tão grande de comportamento do seu público. Tem que mudar e aí você tem que mudar tudo. Paciência, paciência. Entendeu? Então, assim, muda totalmente. O marketing ele é feito com base no comportamento. Né? Moldando por meio do comportamento. E lógico também, não é só isso. Comportamento também tem como você moldar ele. Campanhas publicitárias fazem você moldar o seu comportamento também. Ela foi feita para isso. Porque às vezes você investiu muito dinheiro ali, você não quer mudar um pouco a sua forma de trabalhar ali naquele ano. Mas aí você traz uma narrativa diferente. Também o marketing é isso. Trazer uma narrativa, fazer com que aquele cliente veja um produto ou um serviço por uma outra perspectiva. Talvez ele não enxergou aquilo na cabeça dele, que existia uma outra perspectiva para ele usar um produto ou um serviço. E aí a publicidade consegue criar uma narrativa e criar essa expectativa, esse convencimento desse cliente a comprar um produto ou um serviço ou a se familiarizar com aquilo. Os dois têm que andar junto, né? A empresa tem que andar junto com o consumidor. Exatamente. Senão não faz sentido. Na sua visão, as empresas estão preparadas para acompanhar essas mudanças? O que ainda precisa evoluir? Grande parte não estão, né? Não estão preparadas, mas grande parte mesmo. Não é pouco não, cara. Para falar a verdade, muitas empresas não tá fazendo nem tráfego pago ainda. Que já tem muitos anos que vem dando certo. Que, tipo assim, não tem como. Você vê empresa que tem cliente, empresa que tá vendendo, tá fazendo tráfego pago.
E tem muita gente que tem empresa Por medo de perder média, dinheiro, né? cara, empresa de médio porte aí não está fazendo tráfego pago, empresa de grande porte não está fazendo campanha paga, né? Tá tentando lá, batendo em cima daquelas mesmas coisas ainda, usando publicidades tradicionais somente, né? E não adianta, cara, se você quer ter um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes, né? Às vezes uma resistência, às vezes por conta também da faixa etária, né? Às vezes tem empreendedores, donos de empresas, que empresas estão abertas há muitos anos, né? Então ele já foi moldado naquele modelo antigo de trabalho e é difícil colocar na cabeça dessa pessoa que o mercado mudou, né? Então, só que aí paciência, né? Você vai ter que seguir da mesma forma que você está. Aqui hoje no Univar, quais são as estratégias que você mais utiliza? Estratégia que a gente mais utiliza no Univar é marketing de conteúdo. A gente cria muito conteúdo. O tráfego pago, sem dúvida, né? Porque as campanhas rodam o ano inteiro. As nossas estratégias, elas são com base no comportamento do nosso público, de moldar comportamento. Então, por exemplo, dependendo da época do ano, não é o momento de eu mandar promoções, eu mandar ofertas. Às vezes, determinado momento do ano é o momento de eu conscientizar o meu cliente, eu conscientizar essas pessoas. Eu não posso ficar mandando oferta, compra o tempo todo. Eu tenho que conscientizar. Então, às vezes a gente cria campanhas de conscientização. Por exemplo, você está pensando no ano que vem, quando você terminar o terceiro ano, você ficar 1 ano sem estudar? Você sabia que um enorme potencial, um enorme percentual de pessoas que não estudam, que param depois do terceiro ano, só voltam a estudar um curso superior aos 27 anos? Quando volta, né? Quando volta? Então, assim, é campanha de conscientização. Só que isso não é uma campanha de conscientização de forma enganosa. A gente traz dados verdadeiros, isso acontece. Então, a gente tem que moldar isso aí. Às vezes a pessoa está pensando em desistir de fazer um curso superior. Fala, cara, vou descansar, vou ficar de boa 1 ano. Cara, você não vai ficar 1 ano de boa. Se você parar 1 ano, você não volta mais. Então, a gente tem que cumprir esse papel educacional para, no final, a gente poder ofertar alguma coisa. A oferta, a promoção, ela é uma consequência de uma construção que foi feita o ano todo, de conteúdo, de narrativas, de questão educacional, conscientização desse público, e tudo isso vai afetar lá no final, quando eu for vender o meu produto de fato, que é a época que as matrículas estão abertas. E vocês focam mais na produção de conteúdo e no tráfego pago, no caso. Exatamente, produção de conteúdo e tráfego pago. Para nós, hoje a gente tem uma equipe muito boa de conteúdo, temos alunos como você, que são comunicativos. Então, hoje, se você perceber dentro do Univar, se você olhar um outdoor do Univar, em qualquer lugar aqui da nossa região, você não vai encontrar nenhum personagem nesse outdoor. Não existe personagem. E muitas empresas usam ainda personagem, que é aquelas imagens que você paga lá, você baixa um monte de imagem de pessoas e coloca. Todos os outdoors do Univar, campanhas publicitárias do Univar são feitas com alunos reais. Os nossos alunos, porque a gente entende que os alunos fazem parte da nossa história. E se a gente não colocar uma cara lá de uma pessoa de Barra do Garças, que o Barra Garcense você conhece ele, você faz cara de Barra do Garças. Não adianta você colocar lá um cara estilo americano dentro de um outdoor. Eu quero mostrar quem realmente nós somos. Quem são as pessoas que estudam aqui. E as pessoas que estão lá de fora, elas se identificam com essas pessoas. Ela olha um outdoor nosso e fala, cara, é esse tipo... Ah, que legal, cara, gente como a gente. É esse tipo de pessoa que eu quero conviver lá dentro do centro universitário. Tem um certo período do ano que vocês produzem mais conteúdo? Você percebe isso? Em questão de época de vestibular, tem mais demanda nesse sentido, né? Na verdade, conteúdo não. A gente faz outros tipos de campanha. Porque conteúdo é o ano todo. Porque quando a gente fala conteúdo, às vezes as pessoas se limitam ao Instagram. Né? Porque tem gente que está limitada somente naquilo. Conteúdo é tudo que você consegue transmitir coisas sobre a sua empresa. Transmitir conhecimento para as pessoas, levar informação. Então a gente tem palestras, a gente vai nas escolas, a gente faz campanha nas escolas de conscientização, nós temos publicidade no cinema, nós temos outdoor, nós temos rádio, nós temos TV, o ano inteiro acontecendo tudo isso. E também nós temos as redes sociais, nós temos o YouTube, temos o TikTok, temos o próprio Instagram. Então, assim, a gente vive se comunicando. Talvez a comunicação ela fica mais latente
no final do ano porque é campanha de matrícula, aí a gente solta muito vídeo diferente, mas não significa que não está sendo feita uma construção inicial. Pelo contrário, a gente tem muito conteúdo. Se você olhar, principalmente conteúdo do que a gente faz aqui dentro, né? Porque o conteúdo principal não é aquele conteúdo que você fala assim, ó, tá aberto as matrículas para o curso de medicina, de direito, de enfermagem, faça já sua matrícula. Cara, isso é só a consequência do que a gente fez durante o ano. Sabe por quê? Porque o nosso aluno olhou nossas redes sociais, viu o aluno lá na fazenda escola, estudando lá na lavoura, analisando solo, né, lidando com animal de grande porte. O aluno olhou vídeos nossos, dos alunos dentro do laboratório de odontologia, de fonoaudiologia, que agora acabou de inaugurar. Então, a gente mostra coisas que acontecem aqui dentro. Aqui no cotidiano. mesmo, né? E você quer saber o melhor conteúdo do Univar? Como que a gente transmite o melhor conteúdo, que para nós é o principal? É um conteúdo que a gente faz questão de que os alunos da nossa região venham nos visitar. Porque melhor do que eu falar como que é a Univar, é eu mostrar para eles como que isso acontece e realmente acontece. Então é totalmente diferente. Então eu falo, eu comunico, só que peraí, agora chegou a hora de você vir me visitar. Agora você vai tirar a prova, se realmente tudo isso que foi falado o ano inteiro acontece ou não acontece aqui dentro. Aí quando ele vem aqui, ele vê que realmente é criado tudo isso. Essa atmosfera realmente existe. E aí ele fica na expectativa de falar, é nesse lugar que eu quero estudar, ano que vem. A gente vê muitos vídeos aí no Instagram, né? Esses vídeos, quem que tem as ideias? É parte de você, da equipe? Tem Cara, algum roteiro? equipe. Equipe é criativa, cara. E equipe toda. E a gente é assim, cara. A gente tá olhando aqui, ó, no Instagram aqui, ó. Pega as referências TikTok, já de vai outros pegando, vai vídeos, né? referência. Cara, esse vídeo ficou muito bom. Aí nada se cria. Tudo você se copia e você melhora e você adapta. Né? Então, nada veio pronto. Tudo partiu de uma ideia inicial. Então, a gente vê uma ideia, cara, isso aqui é muito bom. Aí, beleza, isso aqui é muito bom. Achei legal, viu que deu engajamento. Aí a gente vai discutir como a gente vai adaptar isso para o ensino superior. Como que a gente vai adaptar? Porque a gente não pode... Tem empresas, inclusive vou entrar num ponto aqui importante. Tem empresa que posta meme simplesmente por postar meme. Coisa que não faz nexo com o produto ou serviço que vende. Não faz sentido. A gente tenta adaptar aquele meme a algo relacionado ao nosso negócio, que é a educação superior. Conseguir adaptar, esse discurso então vai valer, porque esse aqui, cara, o aluno de direito, ele vai gostar muito porque ele é acostumado a fazer isso no dia a dia, né? Igual aqueles memes lá, eu quando ser advogado eu vou ser humilde, né? Aí coloca... Vários memes. Então assim, entre aspas, né? Mas a gente tenta adaptar. Então a gente está todo o tempo ali olhando ideias, memes, olhando conteúdo para a gente adaptar ao nosso negócio. O negócio é a gente informar e fazer levar esse conhecimento para as pessoas. Certo. Qual você acha que será o papel do marketing na construção da competitividade nos próximos 5 anos? Cara, criação de conteúdo eu já falei para você. Ela é mais forte do que tudo. A criação de conteúdo, né? Porque ela vai ser o diferencial. Porque hoje uma empresa, cara, ela, por meio da comunicação, ela fala quem ela é. Né? É como se duas pessoas estivessem se conhecendo. Né? Então, no começo, para um namoro, para até virar um casamento, você tem um processo ali. Você se conheceu, você falou quem você é, você mostrou um pouco da sua personalidade e a pessoa vai entender se bate ou não com o que ela deseja. E a construção de uma identidade que vai ser o diferencial hoje para as empresas. Você sabe por quê, cara? Porque as pessoas não compram de empresas. As pessoas não compram de marca mais. Elas compram muito mais de pessoas. Então hoje, às vezes, um vídeo simples, amador, ele vai dar muito mais engajamento e vai trazer muito mais vendas do que um vídeo produzido dentro de um estúdio, talvez. Talvez esse podcast aqui ele não vai dar um engajamento, talvez de eu pegar um microfone ali na rua e falar. Então, assim, eu tenho que criar uma identidade. E as empresas precisam fazer isso. Hoje, para ela se mostrar competitiva e ela se sobressair sobre as outras, ela tem que mostrar uma identidade. Por quê? Ela tem que bater com o perfil de público.
Por exemplo, tem pessoas que só comem McDonald's, porque é fascinada pelo McDonald's. E que ponto que o McDonald's chegou que ele conseguiu, cara, fazer com que as pessoas fiquem fissuradas de só comer McDonald's? Ele criou uma identidade, ele fez um processo construtivo, se posicionou. Então, hoje, as empresas devem trabalhar isso, né? A identidade, né? O próprio Univar, né? O Marcelo hoje grava mais vídeos, ele se mostra mais nas redes sociais, as pessoas querem conhecer quem que é o dono da instituição, né? Quem que manda, quem que é o reitor, o que que ele faz, se ele só fica sentado numa cadeira, se ele está viajando. Então as pessoas querem saber. Então hoje o principal ponto para você ter uma competitividade no mercado é você posicionar a sua empresa. É você dizer para o teu público, fala assim, cara, minha empresa ela trabalha desse jeito, a gente acredita nesse propósito, a gente veio com essa vertente, é assim que nós vamos trabalhar. Então, nós queremos esse tipo de público. Você sabia que produtos não foram feitos para todas as pessoas? E esse é um erro da maioria das empresas. Querer comunicar para todas as pessoas. Eu não posso comunicar para todas as pessoas. Porque o meu produto ele não pode ser para todos. O meu produto ele tem que ser para pessoas específicas que merecem o meu produto. Eu tenho que mostrar para as pessoas que elas têm que merecer também o meu produto. Cara, uma coisa que você demorou tanto tempo para você construir e você ficar desconto. Não pode, cara. Você tem que criar sua identidade e você tem que ir até o fim com seu propósito, do seu produto. Cara, esse aqui é meu produto, isso aqui é bom, cara. É você quem está perdendo de não entrar para esse lado. Só que você não vai falar diretamente. Por meio de uma construção de uma narrativa, por meio de construção de conteúdo, você consegue mostrar para o cliente que ele está perdendo se ele não vier para o seu lado. Entendeu? Então, eu acredito que essa construção é a principal na competitividade. Você acha que é válido as empresas arriscarem os diferentes tipos de métodos para tentar achar o mais adequado? Ou eu fico ali mais focado naquele que está dando certo? Você não pode perder. O time que está ganhando, você não mexe. Né? Se o juiz permitir colocar mais 2 jogadores ali, você põe, mas você não mexe. Então, se está dando certo, não mexe, mas você tem que buscar estratégias diferentes, porque você tem que saber que nada é para sempre. No marketing, a gente tem esse mantra, nada é para sempre. Uma campanha que está bombando agora, funcionando, clique, venda e tudo mais, cara, amanhã ela pode não funcionar mais nada. E realmente, isso que eu estou falando não é uma metáfora, não. Eu estou falando de verdade. Campanhas mesmo rodando, de investimento, dando bom, no outro dia não virar mais. Muito rápido, e eu falo por experiência própria. Eu faço tráfego pago para algumas empresas e tem empresas que eu estou rodando tráfego ali, tá bom, a pessoa dando feedback. Nossa, William, tá bom, tá vindo cliente e tal. 2 dias. Só, William, o que aconteceu com a campanha? Ah, não sei. A campanha tá rodando. Puxa as métricas, tá, vai ver, entender, cara. Mudou. Então, assim, eu não posso ficar refém de uma estratégia. Esse é o problema. Eu não posso ficar refém de uma estratégia. Por exemplo, o maior meio, vamos supor que você tem uma empresa e o principal método que você tem é usar o Instagram para você vender. Beleza. Instagram, você está vendendo, você está bombando. Vou dar um exemplo claro aqui para você que aconteceu com várias pessoas. Você está usando o Instagram, você está vendendo, beleza. Não vou mexer mais com nada, focar no Instagram, não vou produzir mais nada. De repente você posta alguma coisa que não é interessante, seu Instagram bloqueia você por 30 dias. O que você vai fazer? O que sua empresa vai fazer? Às vezes você estruturou a sua empresa, contratou funcionário, montou uma estrutura, agora seu custo fixo está lá em cima. Só que você estava escravo de uma rede social. Você não tinha uma estratégia sequer fora dessa linha para você contornar caso você não tivesse mais ela e você perdeu. Ficou muito limitado. Muito limitado. E você pode, cara, perder. Por exemplo, você vai fazer um tráfego pago, às vezes você roda um criativo que vai contra as diretrizes da Meta ou do Google, eles bloqueiam. E você pode perder sua rede social. Às vezes não foi sua intenção. Não foi porque você agiu de má fé. Mas o que você vai fazer? É o algoritmo que ele entende isso, ele faz essa leitura. Então, como que eu vou ficar escravo de um método, de uma campanha, para eu mover uma empresa inteira? Eu vou jogar tudo para fora. Eu vou perder tudo que eu tenho porque eu sou escravo de uma rede social, de uma estratégia. Não, cara, vamos para cima. Você tem um leque de opções. Deixa essa aqui que está rodando bonitinha, ó, tá rodando belezinha, deixa rodar. Mas aí eu vou atrás de outra coisa.
Agora vamos ver um outro campo ali. Será que não tem outro perfil de público ali no outro lado que tá levantando uma hipótese de vendas? Vamos trabalhar essas campanhas. Então a pessoa que ela tá perdendo vendas. Ela acha que ela tá ganhando, mas ela tá perdendo vendas. Por conta disso, né? Pai, mas eu tô conversando hoje. Em relação a essas empresas de pequeno porte, negócios digitais, online, que a pessoa faz em casa mesmo, qual dica que você daria para uma estratégia para ele começar ali antes de contratar alguém? Às vezes não tem recursos financeiros no início, né? Você acha que é mais viável investir no Instagram? Em qual rede social? Cara, TikTok? depende o nicho, né? Porque quando você segmenta, tudo a gente tem que fazer de forma fracionada e segmentada. A gente não pode entender o mercado como uma coisa só. Então, por exemplo, o perfil do Instagram não é o mesmo perfil do TikTok. Eles são parecidos, mas eles não são o mesmo. Um público um pouquinho mais novo, ele está lá no TikTok, ele não está muito no Instagram. Um público um pouquinho mais de idade, ele está no Facebook, ele não está no Instagram e não está no TikTok. Quando eu falo não está, não significa que ele não usa, significa que ele usa com menos frequência. Então, depende do produto. Se eu for lançar um produto que é para clientes, né, seriam para mais 18 até 25 anos, eu vou explorar bastante o TikTok. Entendeu? Se é para aquele perfil. Se é um público meia-idade, vou explorar o Instagram. Enfim, ele tem que entender o nicho, o primeiro nicho, né, que é a segmentação. Ele trabalha com o quê? Com esporte, com lazer, com saúde, né, com lifestyle, né, estilo de vida. Beleza, entendi o nicho, vamos para o subnicho. Eu estou no nicho de beleza. Nicho de beleza tem o quê? Aí eu estou no subnicho, que é botox, que é alongamento de cílios, que é capilar, que é corporal. Beleza? Aí eu entendi isso. Agora, quem que é o público que procura isso? Eu tenho que ir afunilando isso. Agora, beleza. Agora eu tenho o nosso querido avatar, que é o mundialmente conhecido como persona no marketing, né? Eu encontrei a minha persona. A persona no marketing é justamente isso, que é o público-alvo. A minha persona é isso. É o público que é propício a comprar aquele produto. E aí eu vou entender o que eu vou utilizar. Então não dá para você... O cara está começando no marketing digital agora, ele vai ter que fazer todas essas análises. E são gratuitas. Ele não precisa investir dinheiro para ele entender esse mercado. Isso aí gratuitamente ele consegue levantar. Hoje em dia tem tudo na internet disponível, né? Só quem não quer. Só quem não quer. Lógico, né, cara? Tem muita coisa que num conteúdo pago, numa imersão, talvez você consegue. Mas, cara, dá para você fazer quase tudo. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Você vai trabalhar um pouco mais, porque as informações gratuitas na internet, elas estão soltas. Elas não estão muito organizadas. Por isso que existem os cursos online. Por que uma pessoa deixa de ficar pesquisando no YouTube para fazer um curso online? Porque no curso online tem os módulos, não tem? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, é uma trilha. Então vai etapa por etapa. Então você sabia que as pessoas não compram curso online, a maioria delas, por conta do conteúdo? É por conta da organização desse conteúdo. Porque está pronto para ela ali. Ela vai clicar embaixo, já tem o módulo 1, já assistiu a videoaula, dá a setinha, aula 2, aula 3. Economia de tempo. Economia de tempo. Hoje, tempo, ele é precioso na nossa dinheiro, vida. Né, Dinheiro. Em relação à parte das ações promocionais do marketing, a gente tem ações utilizadas pelas empresas de brindes, de demonstração, de sorteios. Na sua opinião, qual é a mais assertiva? Qual que as pessoas se interessam mais? Então, também depende do nicho. No nosso caso, brindes para nós não faz muito sentido, né? Porque assim, eu tenho que convencer essa pessoa de fazer um curso superior. Então não é por meio de um brinde, né? Essa pessoa, porque é o ticket, né? Porque no marketing a gente tem que trabalhar o ticket médio. Quando eu tenho um ticket médio baixo, que é um produto físico, né? Vamos supor um copo desse daqui, aí eu faço uma campanha de brinde. Falo, cara, vamos fazer assim, a caixa, eu quero queimar um estoque dessa caixa de copo aqui. Então, beleza, quem comprar
a rifa de tal coisa vai concorrer a copo, vai concorrer a algum brinde, que é ticket baixo. Mas quando a gente fala de curso superior, que é ticket alto, por que a gente fala ticket alto? Se a gente pensar, ele é médio. Se a gente pensar a curto prazo, ele é médio. Mas soma sua faculdade durante 4 anos. Entendeu? Será que eu te convenceria de estudar aqui no Univar por conta de um brinde de um copo? Não. Não, né? Eu não convenceria você a estudar aqui. Agora, se eu mostrar para você as pessoas que eu impactei, que hoje são referências na sua área de administração, ganhando bem, tendo sucesso no seu trabalho, administrando empresas, fazendo o que gosta, eu te convenço a vir para cá, a fazer faculdade aqui comigo. Então, no meu caso, educacional não é uma forma correta de você trazer clientes. Você tem que mostrar que você é bom. Você tem que mostrar o que você faz. Mas existem outros nichos de mercado que sim, que você pode fazer rifa, você pode fazer sorteio, por exemplo, loja de maquiagem. Loja de produto pequeno. Cara, sorteio funciona muito. Só que esse sorteio, ele é bom para você coletar lead. Que o lead, né, para quem não sabe, né, quem está nos assistindo, lead é um contato de cliente. Então, eu faço uma campanha para ter o contato do cliente. O cara vai fazer uma rifa, ela vai colocar o nome o lead seria e o telefone. A captação inicial do cliente. Então, o primeiro contato? O lead é um contato. Quando, por exemplo, você estava conversando com uma pessoa, conheceu a pessoa agora, cara, passa o seu telefone para mim, seu número de telefone. Cara, 99, tal. Você pegou ali. Você pegou o lead. Ele é um lead, ele é um contato. Basicamente, o lead, ele é um contato interessado. Ela é uma pessoa que despertou um interesse naquilo que você vende. Então, você tem um lead. E aí, o que eu vou fazer com esse lead agora? Entendeu? Então, quando você faz uma campanha de uma rifa, de um brinde, e isso pode ser um seguidor, aquelas campanhas do Instagram, quem comentar mais... Marcar um amigo, compartilhar. Exato. Aquilo lá é tudo para você ter contato. Você tem que saber, porque não importa a rifa que você fez. O que importa é que você vai fazer depois dela. E agora, você tem um monte de contato de pessoa. Como é que você vai trabalhar? O que você vai fazer com esse povo? Então, assim, tudo tem que ter um propósito. Né? Uma rifa tem que ter um propósito. Uma campanha publicitária normal tem que ter um propósito. Tudo de acordo com o que você vende, o que você quer propor. Né? Tem alguns lugares que utilizam os cartões de fidelidade também, né? Você acha que esses cartões, eles demonstram mais interesse das pessoas em adquirir o produto para ganhar outro em troca? O que você acha sobre isso? Cara, você fala em que sentido, cartão fidelidade? Você fala no, tipo, um cartão de loja? A cada... Ou você fala cashback? Pode ser em cashback, mas tem, por exemplo, cabelo, a cada 10 cortes você ganha outro. Você acha que isso não incentiva também a pessoa a... Com certeza. É uma estratégia muito boa. Porque o cliente, isso aí, inclusive, né, trazendo um pouco para o meu lado, eu sou também especialista em vendas e eu atuo na área da neurovendas, que trata como o seu cérebro pensa na hora de uma venda. Então, eu não preciso se esforçar muito para vender para você se você tiver um pouco de interesse. Eu vou acionar gatilhos no seu cérebro. E esse gatilho mental que aciona no cérebro do cliente quando ele entende que ele está ganhando, ele é muito grande. Às vezes o cara levanta o preço lá em cima, só que aí dá a sensação de que o cara está ganhando. Só que ele tem essa sensação e funciona. Porque ele fala, cara, falta 3 cortes de cabelo, eu vou ganhar 1. Falta 4, e isso funciona. Porque, na verdade, cara, é uma forma... Isso é uma estratégia de marketing de competitivo. O cara tá tentando, de alguma forma, fidelizar esse cliente. Ele está entendendo que ele precisa que é muito mais barato para ele vender várias vezes para o mesmo cliente do que ele ficar gastando. Aí é gasto. Quando você só bota dinheiro e o cliente só compra uma vez de você, você está gastando com marketing. A maioria das empresas, né, que pode vender recorrente. Por exemplo, barbearia, salão de cabeleireiro, unha. Coisas que todo mês ou recorrente a pessoa tem que fazer aquilo. Cara, é maravilhoso você trabalhar a fidelização nesse caso. Porque o cara está deixando de ir lá no seu concorrente e voltando aqui com você. Açaí também tem uns que tem desse cartão. Açaí, produto alimentício sim, né? Porque, cara, amanhã você comeu um sanduíche hoje, nada te impede de você comer ele amanhã de novo, cara. Então, assim, essas campanhas publicitárias, elas são importantes. Estratégia de marketing de recorrência
Porque tem a estratégia de marketing de fidelização, que são essas questões que a gente acabou de falar, mas tem também a de recorrência. Por exemplo, uma barbearia que faz uma assinatura. Quantas empresas você já não viu que é a assinatura que você paga por mês? A barbearia. Em vez de você pagar R$ 40 em um corte de cabelo, você paga R$ 150 e você vai quantas vezes você quiser na barbearia. Cara, o cara não... Tem gente que vai 2 vezes na barbearia. É mais caro para ele pagar a assinatura, porque ele só vai 2 vezes no mês. Só que na cabeça dele, ele fala, cara, se eu precisar, eu vou. Então, para mim é mais cômodo, já desconta no meu cartão. Então, você fidelizou o cliente e você está garantindo uma mensalidade. O cliente está pagando uma mensalidade para você. E às vezes nem utiliza, uma vez, 2 vezes. Não utiliza. A empresa tem mais lucro. E é uma forma de você poder vender para esse cara todo mês e não fazer com que esse cara experimente algo diferente no concorrente, né? Que é o principal. Quando a gente fala marketing, no sentido da concorrência, é isso. Você tem que amarrar ali o cliente. E amarrar não é feio falar, não, cara. Cara, eu tenho orgulho de falar que eu quero que o cara fique estudando aqui no Univar. Cara, falar que eu quero que o aluno saia daqui, eu não quero. Eu vou fazer de tudo para ele ficar aqui, cara. Entendeu? Então, aqui no Univar tem um programa que indicação ganha brinde, né? Tem. Como que é esse programa mesmo? Isso aí é o programa Univar Só Vantagem, né? Ele tem o Univar, tem o Sou Mais. Cara, a gente tem que estar com vários programas agora, né? Mas o de indicação que você falou é o Sou Mais. Confundir com o Univar Só Vantagem. O Sou Mais, basicamente assim, chegou na época de matrícula, você estuda aqui e você indicou um amigo para estudar aqui, ele veio, fez a matrícula dele, você não precisa vender nada para ele, você só indicou. Falou, cara, dá uma olhadinha lá no Univar, vai lá, entra em contato com o William lá, que o William é o consultor, né? Sou eu. Entra lá em contato com o William que ele vai explicar para você lá. Então eu vou conversar com ele, vou explicar como é que funciona e se ele fazer a matrícula, você ganha desconto na sua mensalidade. O desconto ele varia de 5% até 30%, dependendo da quantidade que você indica. E ainda você ganha brindes. Aí lá em fevereiro, meados de fevereiro, começo de março, a gente faz ali o fechamento dessa campanha, onde a gente faz a entrega dos brindes. E aí lá no financeiro, eles já fazem o abatimento. E enquanto esse aluno estiver estudando no Univar, seu desconto está garantido. Então, se você conseguiu lá, sei lá, 5, 6 pessoas indicadas lá, indicou 6 pessoas, vamos supor que você tem um desconto de 20%. Se enquanto eles estiverem aqui, você tem uns 20%. É uma forma de fidelizar é uma forma de fidelizar e uma forma de você facilitar a vida também do seu aluno, do aluno de alguma forma. Porque tem aluno que deixa de estudar por causa de R$ 100. É muito comum. Tem aluno que por conta de menos. Tem aluno que abandona a faculdade por causa de R$ 50, R$ 60 que ele não dá conta de pagar. E aí, imagina, se você consegue 20% de desconto nele num curso que é R$ 1.000 a mensalidade. Até terminar o curso R$ 200. Entendeu? Então, você, querendo ou não, você valorizou. E lógico, o cliente também te valorizou. E se você teve coragem de falar para o cara vir estudar no Univar, é porque você gosta também no Univar. Eu não indico pessoas para ir em empresas que eu não gosto. Por exemplo, trabalho. Né? Eu tenho bastante amigos meus e tal. Eu não indico uma pessoa que não tem qualidade, que eu sei que não vai cumprir um pré-requisito numa empresa. Eu não vou chegar pro cara lá, o cara não tem um perfil, falar, cara, ó, contrata meu amigo aí que ele é muito bom. Não. Dá uma oportunidade para ele para uma entrevista e você analisa. Então é basicamente isso, você trabalha a fidelização. Né? Trabalha a fidelização, valoriza a pessoa que está com você nessa empresa, o teu cliente, para ele poder falar bem de você para outras pessoas. O maior marketing que uma empresa pode ter não é o que sai da boca dela, é o que sai da boca das outras pessoas. Né? É muito bonito eu falar do Univar. Eu trabalho aqui, então eu mostro, eu falo, eu aponto, eu explico, mas a partir do momento, eu posso fazer 10 vídeos falando do Univar. Se uma pessoa de fora falar bem do Univar, vai ter um impacto muito maior do que os 10 vídeos que eu falei, porque é uma pessoa de fora. Você já conhece, tem confiança. Exato, é dessa forma. Então essa questão do marketing boca a boca que você falou, ele impacta muito forte, né, na decisão final. Como que você avalia esse marketing boca a boca que é promulgado pelas pessoas por aí? É um marketing que nunca acaba. Vou botar uma aguinha aqui que eu tô... O mais tradicional, né, o mais antigo.
É o marketing que nunca acaba. Cara, o marketing boca a boca, ele é um marketing que nunca vai acabar, tá? Porque quando a gente fala boca a boca, a gente pensa numa empresa em cidade pequena, né? Sim. Cara, mas quantas empresas grandes que você não fala pros outros? Quantas vezes você já não indicou produto ou serviço de empresa grande para outras pessoas? Porque é isso que funciona, pô. As pessoas, a empresa só vai se manter no mercado se as pessoas estiverem falando bem. Empresa, você começar a vender, fazer campanha é maravilhoso. Você se sustentar no mercado que é difícil. Então, o boca a boca ele é importante por conta disso. Melhor do que eu falar sobre mim mesmo, são outras pessoas falar bem de mim. Eu posso ver um vídeo maravilhoso, mas se eu conhecer alguém que não me indicar, que falar ruim sobre aquele produto, eu não vou querer. Não vai querer, cara. Não vai. E você fica com o pé atrás. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai no Mercado Livre, no Marketplace, qualquer, você vai fazer uma compra lá. Você não dá uma olhadinha nos comentários das pessoas? Com certeza. Por que você olha o comentário das pessoas? O comentário das pessoas influencia? Demais, ver se o produto é bom, se é igual à imagem, se Você não a quer qualidade saber? é boa. Exato, você não quer saber qual que é a opinião daquele cara? Sim. Aquilo lá é um marketing boca a boca digital. Aquilo é um marketing boca a boca. Você está buscando opiniões sobre aquele produto. Ou seja, aquilo ali é uma prova social. Né? Tecnicamente no marketing, aquilo lá chama de prova social. A prova social, na verdade, é para o bem. Né? Quando as pessoas falam bem de um produto. Então a pessoa, nossa, eu gostei, era exatamente o que eu buscava. Nossa, veio do jeito que eu imaginei. Cara, você já fala, cara, isso aqui mesmo. Tá tudo certo. Ou seja, você olhou uma descrição enorme de um produto que estava falando das medidas, estava falando da questão da cor, estava falando o que aquele produto fazia, qual que era a solução que ele traria para você. Você olhou tudo, mas o que te convenceu foi uma frase de 2 linhas de um cliente que falou que era tudo aquilo que ele queria. Ou seja, toda aquela narrativa que aquela empresa construiu sobre aquele produto não foi suficiente para você. O que foi suficiente para você foi o comentário de um cliente. Olha a diferença, cara. Olha o marketing como que é, boca a boca. Então, se as empresas não entender que elas têm que parar de falar de produto e começar a lidar com pessoas, elas vão entrar numa questão que vai cada vez cair. Cada vez mais elas vão cair o desempenho. Então, eu tiro o foco um pouco do meu produto, eu começo a focar nos clientes. Porque para mim é muito mais importante uma pessoa de fora do que eu ficar falando do meu produto. Então, eu trouxe um caso real aqui para você, que todos nós fazemos isso. Eu vou comprar um produto, eu quero saber das outras pessoas o que elas acharam. E eu ainda leio todos os comentários. Lê todos, né? Fotos. Pra ver se realmente... Não confio só em um, não. Tem que ler todos. Não, eu também leio. Então, assim, não tem como você não fazer isso. É muito mais impactante um comentário de uma pessoa do que uma descrição de um produto. Da indicação também. Por isso que o marketing muda. Por isso que a gente fala de mudança de comportamento de público. A gente tem que entender. Já foi a época que as pessoas ficavam vislumbradas com características e descrições de produtos. Hoje as pessoas querem as coisas resumidas. Cara, você fala a verdade. Quando você vai comprar um produto num site, que você olha aquela descrição enorme, você lê tudo aquilo lá? Jamais. Você vai ler o que realmente te interessa, o que você está buscando. Então as pessoas têm que se moldar. Começar a entender que as pessoas gostam de coisas mais resumidas. As pessoas na internet, elas querem ver um produto de forma rápida, entender sobre aquele produto de forma rápida. Se não der para comprar, já sai fora. Se comprou, já vai ali e compra. Né? Dependendo do ticket médio, lógico, né? Porque ticket médio baixo, as pessoas compram por compulsão, né? E por impulsão. Ticket médio alto, as pessoas pensam um pouco para comprar. Né? Você não compra. Você não olhou uma casa agora, já faz o Pix para a pessoa na hora e sai comprando uma casa. Então depende do produto. Mas quando a gente está falando de produtos assim, de ticket médio, é exatamente isso que acontece. Essas avaliações que as pessoas fazem. Chegando aqui para finalizar nosso podcast, e que dica ou conselho você daria para as empresas que querem usar o marketing como diferencial competitivo real? Comecem a focar nos seus clientes. Para de focar em produto. Para de focar na sua empresa. De pensar que a sua empresa é melhor, que a sua empresa ela é diferente. Começa a analisar seus concorrentes. O que seus concorrentes estão fazendo? Não é copiar os seus concorrentes. Começa a analisar os seus vizinhos para ver o que eles estão fazendo. E se você achar alguma ideia interessante no seu concorrente, melhore essa ideia. Não faça a mesma coisa.
Fala, cara, eu gostei, esse cara aqui deve estar vendendo porque ele está fazendo isso. Então, vou criar uma campanha diferente. Eu vou adaptar para o meu negócio. Então, para de focar em produto. Esse copo aqui, ele é uma taça, né? Ela é uma taça de vidro. Ela é uma taça trabalhada. Ela é bem bonita, essa taça. Ela é pequena, né? Beleza. Isso aqui impacta uma pessoa. Agora, se eu falar para você que essa taça aqui, ela é uma taça que vai fazer diferença no dia que você receber uma pessoa da sua família, é diferente. Eu não estou focando na taça. Eu estou focando na sua experiência. Eu deixei de falar das características da taça. Agora eu estou falando, cara, você já imaginou, Alisson? Você receber teus parentes que vêm de fora, no final do ano, todo animado, você fazer um drink bem caprichado, aquele drink bonito, azul, e você colocar numa taça dessa aqui e você entregar? Você entendeu que o foco do produto não é esse aqui? O foco não é o produto? É a experiência que a pessoa vai ter com o produto? Então, se eu for dar um conselho de marketing para uma empresa, é parar de focar em produto. As pessoas não compram características e benefícios. As pessoas compram experiências. Se essa pessoa não entender e não olhar, ela se imaginar com aquele produto, ela não vai comprar. Ela só vai comprar quando você se imagina com aquilo. Você está com tênis. Você vai lá na loja comprar um tênis de malhar. Você não se imagina colocando o tênis no pé. Você se imagina correndo com ele. Você tirando uma foto no espelho da academia com ele. Então, o que as pessoas têm que mudar é a mentalidade de como apresentar um produto. Desviar o foco. E isso que eu estou falando parece muito vendas. Mas isso não é vendas, isso é marketing. Numa campanha publicitária, em vez de eu ficar focando em característica, não. Eu vou mostrar para esse cara o que ele vai ganhar com o meu produto. Qual que vai ser a sensação dele em utilizar aquilo. A experiência que ele vai ter. Das pessoas olhar e falar, nossa, mas que top isso aqui que você fez, cara. Isso aqui deve estar muito bom. E assim você segue. Porque quando você desvia o foco do produto e foca no teu cliente, você se preocupa em trazer soluções novas. Você realmente se importa com ele. Tipo, cara, isso aqui, o que você acha? Eu vi que faz um mês que você comprou esse copo aqui, essa taça, mas e aí, como é que tá lá? Você está satisfeito com o seu produto? Tem alguma outra demanda que você tem que você acha interessante que a gente poderia ter? Pedir sugestões para o seu cliente. São N coisas. Não dá para eu dar um conselho para uma empresa. São várias coisas que envolvem o marketing. O marketing é muito amplo. É muito amplo. Não dá para eu trazer aqui um exemplo que vai mudar a vida de uma empresa. O que vai mudar a vida de uma empresa é um conjunto de ações. Ele tem que tomar um conjunto de ações. Desde a pesquisa de demanda, pesquisa de comportamento de público, analisar as métricas deles, se os clientes estão procurando aquilo. Então, ele tem que cuidar da empresa dele, cuidar do marketing dele. E entender que o marketing ela é uma alma da empresa. Porque tudo que envolve uma empresa, a questão administrativa, essa correia ela não vai rodar se não tiver cliente. Então, nada adianta, cara. O que vai adiantar um financeiro, um administrativo? O que vai adiantar se você não tem um cliente na porta da sua loja? O que o seu financeiro vai fazer? Ele vai emitir nota para quem? Né? Seu administrativo, ele vai administrar para quem? Então, a empresa ela tem que focar em cliente. E se você foca em cliente, você tem que focar em marketing. Não tem como. Também a questão da competitividade, né? Vamos usar um caso real aqui da nossa cidade. Na Brasa, aqueles vídeos que eles fazem de divulgação dos sanduíches. São muito bons, né, cara? Que é o John, se não me engano. É o John. Que ele faz, né, nas ruas, nas feiras. Ô, John, fazer uma parceria com você, cara. Temos que ir lá. Né? Que ele faz para a pessoa ali já provar o produto. O tanto que está inspirando outras pessoas do ramo alimentício a fazer a mesma coisa, né? O tanto que isso gera a competição. Os caras vão querer fazer igual, né? Só que nada se cria, tudo se copia. Ele também viu de algum lugar. Só que ele adaptou para o trabalho dele. Por isso que eu falo, as pessoas não tem que falar, nossa, mas ele fez isso aqui porque lá na internet ele estava fazendo. Mas peraí, e quem não está fazendo? Tem gente que está vendo as demandas acontecer e não está trazendo. Você olha a internet todo dia. Você está vendo lá, você olhou um post, você olhou uma postagem. A postagem está bombando de comentário, bombando de curtida. Deu certo ou não deu? Deu. Por que você não vai fazer? Por que você não vai adaptar para o seu negócio? E ele faz muito bem isso, cara. Ele faz muito bem. Ou seja, ele não tem preguiça de sair do ar-condicionado lá de dentro da casa dele,
ou da empresa dele para ele ir debaixo de 40 graus na rua em Barra do Garça para ele ir fazer vídeos. E é ele mesmo que E vai. é ele mesmo que faz. Por que é ele mesmo que faz? Ele entende o que a gente estava falando lá no início, que as pessoas compram de quem? De pessoas. As pessoas querem saber. É muito mais fácil quando eu vejo você, dono da empresa, como acessível, eu tenho você praticamente como um amigo. Não é uma amizade que a gente vai sair junto, mas quando eu vejo que você é um cara acessível, eu estou muito mais propício a comprar um produto com você do que no seu concorrente. Porque eu me simpatizei com você. Cara, esse cara é muito gente boa, velho. Aquele cara lá, ele grava vídeo lá na rua. Eu vou lá, cara. Entendeu? Eu tô comprando de pessoa. Por trás de uma marca, existe uma pessoa que desenvolve tudo isso, uma pessoa que constrói. Né? Aqui no Univara, a gente faz isso aí também. Então, a gente posiciona alunos. Só que aqui não tem uma figura única. Né? Aqui no Univara, a gente trabalha num contexto diferente de marketing. Aqui não tem uma figura única. Aqui a gente coloca, a gente insere para a sociedade que aqui é um time. E esse time não envolve só quem trabalha no Univar, mas também quem estuda aqui. Então, hora você vai ver um vídeo com aluno, hora você vai ver um vídeo com reitor, hora você vai ver um vídeo com marketing, professores, e tá todo mundo junto nessa. Então, a gente acaba criando uma identidade muito legal aqui para fora com isso. Né? Tem gente, eu vou visitar as escolas, fala, você é o rapaz lá que aparece no vídeo? Sou eu mesmo, tá? O pessoal te conhece. Tipo assim, conhece. Faz muitos vídeos, o pessoal já conhece. Mais alguma contribuição, Willi, que você queria... Cara, eu acho que eu falei muito, hein? Eu falei pra você, cara, que você não podia ter trazido eu aqui, senão você ia chegar atrasado em seus compromissos. Foi muito bom, né? Cara, mas assim, eu acho que o marketing ele é muito prazeroso para quem gosta de dinamismo, para quem gosta de sair da zona de conforto. Todo dia, cara, você tem que fazer coisa diferente. E atividade. Mas assim... Criatividade e inovação. Só que se você tem uma empresa e você não tem esse perfil dinâmico, você tem que arrumar alguém que é dinâmico para trabalhar com você. Você tem que conseguir pessoas. Não tem como hoje você falar de uma empresa sem você fazer investimento em marketing. Hoje, o marketing ele é essencial. É o que traz o cliente, é o que comunica com o cliente, é o que faz seu cliente entender como que a sua empresa se posiciona. Eu quero saber como que a empresa se posiciona. Hoje não existe uma briga política no Brasil? Existe uma briga política o tempo todo, sempre existiu. Mas tem pessoas que não compram de empresa porque tem um lado. Empresas hoje, ela tem que sair da política. Né? Ela tem que sair da questão política. A empresa não pode fazer distinção de direita, esquerda e centro. A empresa ela foi feita para atender demandas. A minha empresa ela tem que atender uma demanda. Eu tenho aqui o Univar. O Univar, ele tem que fazer com que você tenha um ensino de qualidade bom, uma preparação boa, para quando você formar, você ter um mercado competitivo aberto para você trabalhar e se destacar. Eu não quero saber se é Lula, se é Bolsonaro, se você é Ciro Gomes, eu não quero saber, cara. Eu quero só trazer algo importante para você. E eu vejo que muitas empresas entrou muito nessa briga política. E aí está fazendo marketing para quem não deve fazer. Né? Na verdade, não está fazendo marketing. Né? Então, não está comunicando com o público. Né? Tem empresa que está sendo odiada na internet. Né? É lógico, não tem como você agradar todo mundo. Não tem problema você se posicionar. Não é feio você se posicionar. Mas você não pode ficar fazendo política. Porque o seu cliente é todo mundo, cara. Um exemplo. Por exemplo, às vezes eu falei todo mundo aqui, vou caindo até numa divergência. Quando eu falo todo mundo é o seguinte, o meu público, se é uma estética, é um público feminino, se é de 18 a 20, de 18 a 30 anos, é o público feminino. Não importa se esse feminino ele é de direita ou esquerda, qual que é o pensamento político dela, qual que é a orientação dela, ela tem que comprar meu produto, eu tenho que comunicar para ela. Então, a gente parar de fazer política e fazer marketing bem feito. É isso que tem que ser feito. Então, mas falei. William, muito obrigado por compartilhar seu tempo e sua experiência com a gente. Tenho certeza que todo mundo que assistiu, né, vai assistir esse podcast, sairá com muitos insights valiosos. E a você que nos assistiu até aqui, o meu muito obrigado.